arquiteto urbanista, professor Monte Claro César. Nós vamos conversar sobre a importância de um olhar mais apurado, de um estudo e, por que não, de uma crítica à mobilidade urbana taubatiana, em vários aspectos, principalmente sobre o olhar das pessoas, da população com deficiência, né, que cresce, né, junto com a cidade. Taubaté é preparada para eles, professor? Não, absolutamente não. Entendido que Taubaté é uma cidade com mais de 300 anos, enfim, as ruas, principalmente na maior concentração da cidade, que é a região central, com calçadas muito estreitas, você tem poste no meio da calçada. Mesmo nos bairros a gente observa muito isso, calçadas muito irregulares. Então, de forma geral, a leitura que a gente faz é uma leitura ainda insatisfatória nesse aspecto. A Taubaté precisa avançar muito. E o que temos hoje, né, em Taubaté, é difícil remodelar, readequar? Qual que é o grau, né, de dificuldade dessa adaptação, dessa remodelagem da cidade? A dificuldade básica é o poder executivo entender qual é o seu papel, né? Vejo dessa forma. O que eu quero dizer com isso? A necessidade de se fazer um plano, um projeto. Não são situações paliativas, eu vou ali, faço uma rampinha, eu faço uma travessia, tá? Não é isso. Ou seja, Taubaté carece de um grande plano que tenha a mobilidade, a acessibilidade, ou seja, uma leitura, né, eu diria, mais ampla da cidade. A partir deste plano, casado com demais, plano diretor e etc., ou seja, você passa a ter um projeto, né, que pode ser feito no todo, em parte. O prefeito pode pegar um pedaço da cidade, começar a desenvolver essas obras. O próximo prefeito vem, mas para que isso aconteça, também há necessidade de que a cidade tenha a cultura do planejamento, o que na nossa leitura ainda, a cultura de planejamento Taubaté ainda é muito pequena, né? As pessoas não têm essa cultura, não por culpa do taubatiano, eu diria. Não quero dizer culpa de quem, acho que não cabe aí na questão. Talvez por falta de interesse, né, de determinadas pessoas, e aí, claro, principalmente dentro do Poder Executivo. Eu daria como exemplo uma Secretaria de Educação. Você pega a aula de História, a aula de Geografia, você estuda a Bacia Amazônica, você estuda o Brasil inteiro, mas não se estuda Taubaté. A criança, né, o jovem mora num determinado bairro, por exemplo, ele mora na Água Quente, vamos supor. Ele não sabe onde fica o Bonfim, ele não sabe se situar dentro da cidade, né? Então não há toda uma leitura uma leitura urbana da cidade, isso é fundamental. A juventude hoje não sabe se situar, eles usam aplicativos para ir daqui ali na esquina, sem a compreensão, né, do espaço urbano como um todo, ou seja, como um grande privilégio que você tem de andar pela rua e compreender a cidade. Então, como se isso não bastasse, nós temos essa questão fundamental, que é a da acessibilidade, né? Taubaté tem alguns exemplos sendo praticados, mas ainda falta muito, eu diria. Bom, falando em sociedade, né, essa responsabilidade, ela é só dos poderes constituídos? De fato, a gente sempre entende que o poder executivo, pelo seu próprio princípio e pela sua própria responsabilidade, é quem de fato poderia estar à frente, né, dessas iniciativas. Não obstante, por exemplo, a Universidade de Taubaté, né, que também é um grande patrimônio da cidade, porém a Universidade de Taubaté, e tudo isso requer investimento. Eu preciso criar um staff que seja de um pensamento contínuo sobre essa situação para elaborar esses planos.
O que ocorre de fato, historicamente, como eu falo sempre, essa questão de não haver a cultura do planejamento, é que quando entra um prefeito, ele esquece tudo o que o anterior começou a fazer ou fez, etc., e começa do zero. Meio que, não, o que estava lá está tudo errado, eu vou começar tudo, certo sou eu. Então você nunca tem uma projeção de médio e longo prazo. As projeções de ações praticadas pelo Poder Executivo, na sua grande maioria, são projeções ou são ações de curto prazo, né? Tradicionalmente vinculadas a inaugurar a obra, a tirar a plaquinha lá, tirar o paninho da plaquinha. E não é isso, a gente tenta mostrar que a cidade está acima disso, né? O tempo da cidade é diferente do tempo das pessoas, né? Taubaté com 300 anos, hoje é uma senhora. Então quem tem hoje 20, 30 anos, precisa compreender que nós somos uma cidade de 300, mais de 300 anos. E na medida que a pessoa consegue compreender a evolução da cidade, consegue compreender o histórico da cidade, ela começa a entender situações e aprende a cobrar mais. Porque tradicionalmente as pessoas cobram, de forma geral, aquilo que está na frente dela, que é na calçada dela, que é na rua dela, que é no bairro dela, né? Entendido como uma prioridade, o que, de certa forma, tem a sua razão. Mas existem ações que estão muito mais, eu diria, com uma prioridade muito maior, que são as ações da cidade. E quando você tem um plano, você consegue mostrar para as pessoas, olha, o teu bairro é muito importante, a tua rua é muito importante, mas há necessidade da execução desta obra ou desse serviço em tal lugar. Aí as pessoas começam a entender que existe toda uma hierarquia dessas ações. Porque senão as ações políticas continuam no varejinho, faz aqui para atender um interesse, faz ali para atender outro interesse. E essas questões, eu diria que são questões que hoje estão na pauta das discussões, né, passam a ser questões mais secundárias, eu diria isso. Então, de fato, eu sempre defendi essa questão da necessidade de Taubaté ter um grande plano. Falando em plano, né, pegando um gancho aí na sua fala, né, imagina-se que o plano diretor ele seja normativo, que ele dite normas, né, para que você adeque a cidade Sim. às pessoas. No campo comercial, empresarial, de áreas de lazer, enfim, né, educação e etc. Hoje percebe-se que a pessoa com deficiência, ela tem dificuldades no trabalho, ela tem dificuldades na escola, ela tem dificuldades no comércio, ela tem dificuldades nos prédios públicos, não é? A quem compete falar, olha, isso está no plano diretor, tem que ser executado, tem que ser feito dessa forma. Você não pode fazer a fachada da sua loja do jeito que você quer. Você tem que se adequar ao plano de mobilidade e acessibilidade que está no plano diretor. A quem compete esse apontar? Legal essa pergunta, porque o sistema, o plano diretor, código de obras, enfim, ele diz o seguinte: daqui para frente, se for fazer uma obra, é sob essa regra. Aquilo que ficou lá atrás, a regra não pode retroagir para pegar. Então, eu diria assim, é um direito adquirido. Mas vamos deixar isso para entender melhor. Portanto, se eu sou arquiteto, eu sou contratado para fazer um projeto, se esse projeto é de uso público, eu tenho que ter rampa, acessibilidade, inclusive quando a gente emite a RRT, que é o documento oficial dos arquitetos, enfim, eu tenho que constar lá, né, que tem acessibilidade ou não tem acessibilidade, ou tudo isso já existe uma legislação, né, norma técnica para isso, NB 9050, ou seja, tudo isso já existe. E assim, a gente chama atenção, é interessante, porque às vezes a prefeitura faz obra e não cumpre a lei. Então, peraí, como é que eu tenho que cumprir, a prefeitura não? Né? Como é que eu tenho que fazer um projeto cheio de regras e normas e a prefeitura se dá o luxo de não cumprir algumas coisas? Isso é altamente questionável. E num segundo momento, um exemplo prático, de repente você tem um ponto comercial no centro da cidade com deficiência na acessibilidade. A prefeitura poderá cobrar do comércio, né, daquele ponto. Olha, daqui para frente
você tem que fazer todo um projeto para acessibilidade, enfim. Como isso? Apenas editando uma lei específica, né? Porque na medida em que você cria essa lei, dá um prazo, ou seja, não é para cobrir no dia seguinte, se não cumprir vou dar multa para você, não. Eu entendo que negociando com as pessoas e conversando com as pessoas, e até porque para o próprio ponto comercial é fundamental, ele passa a ter, né, toda uma certificação. Então você pode criar uma política mais eficiente nesse aspecto. Então eu diria, cabe, num primeiro momento, ao Poder Executivo, né? E cabe, num segundo momento, também em determinadas circunstâncias, o próprio papel da Câmara, que é fiscalizar. Então, por exemplo, a Prefeitura fez uma obra, seja lá qual for, não cumpriu alguma regra, enfim, a Câmara podia, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, né? Mas cabe necessariamente, a legislação existe, vamos deixar muito claro, né? Ela existe daqui para frente, mas tem muita coisa daqui para trás, né? Esse daqui para trás, você pode ter uma legislação que seja inclusiva, né? E politicamente correta, né? Para que possa, de forma geral, seduzir, né, as pessoas. Eu não diria a convencê-las pela força, ao contrário, você convence realmente pela necessidade de fazer. Não, e também você pode usar de forma criativa, né, alguns selos que permita aquela pessoa a agregar valor ao que ela faz, ao estabelecimento, enfim. Exato. Porque tudo isso, veja, não é só pela inclusão, né? Por menor que seja uma ação, você também está movimentando toda uma cadeia produtiva. É o pedreiro que vai fazer, é o cimento, o saquinho de cimento, é a areia. Ou seja, você tem toda vamos dizer, você tem toda uma arte viva dessa questão envolvida no processo, né? E como você bem falou, você pode criar, né, determinados mecanismos. Eu diria, por exemplo, não necessariamente vincular isso a um IPTU, a um ISS, isenção de ISS, isenção de IPTU. Mas nada impede de você pensar desta forma, né? Nada impede de você ter essa leitura. Olha, na medida que você cumpre uma situação dessa natureza, porque quanto custa, por exemplo, para um comerciante fazer uma rampa? Absolutamente nada. Quer dizer, do ponto de vista do ganho dele, enfim. Então a prefeitura pode criar, quer dizer, senta, vamos pensar, vamos imaginar, vamos ver o que pode ser feito para que você tenha essa questão como uma questão fundamental do ponto de vista de uma política pública que é bem aceita pela sociedade. E também o que é mais importante na minha leitura é a questão da filosofia da cidade. A cidade é feita para quem? É feita para as pessoas ou é feita para os automóveis? E Taubaté ainda tem um pouco dessa política de privilegiar o automóvel, né? A circulação pelo automóvel. Nós temos defeitos sérios de sistema de transporte público, né? E vou deixar muito claro, não por culpa da empresa 100%, né? Pode botar outra empresa aí, vai ter a mesma dificuldade, as ruas são intransitáveis, ou seja, a dificuldade não vai ser tão diferente. O privilégio ao uso do automóvel. Então, claro que se você muda essa política, como eu estou falando, você precisa ter um plano. O plano, você tem ações de curto, médio e longo prazo. A gente chama de ações de curto prazo. O Jaime Lerner, quando foi prefeito de Curitiba, e Curitiba é uma cidade referência, ele usava um termo que eu gosto muito de usar em sala de aula com os nossos alunos. Ele dizia o seguinte: em determinados momentos, ações de curto prazo, a gente chama de acupunturas urbanas. Você pega pequenos trechos da cidade e vai fazendo as adequações. Depois você tem as ações de médio prazo, né? E aí tem toda uma questão logística, o projeto, o recurso, de onde vem o dinheiro, quando vem, qual é o cronograma, quando começa, quando termina e por aí vai. E você tem o que ele também chamava de cirurgia urbana, que são as grandes ações. Tá, vou pensar em fazer um anel viário, por exemplo, que tanto se cogita. Sim, mas isso é uma grande cirurgia urbana, né?
Isso necessita um grande plano para a cidade que inclua a mobilidade, que inclua o ônibus, que inclua a bicicleta, o pedestre e por aí vai. Cadeira de roda, O cadeirante, todo mundo, né? E o importante é que os planos de mobilidade urbana e a própria legislação federal que cria o conceito, né, e determina que as cidades têm que ter seus planos de mobilidade, destacam do ponto de vista da hierarquia o que é mais importante. Então é assim, é o pedestre, depois o ciclista, o transporte público, o transporte de carga, né, e por último o transporte individual, ou seja, o automóvel. Então, quando alguém diz, vamos fazer um plano de mobilidade, a gente entende o seguinte, você tem que priorizar, você tem que estabelecer essa hierarquia. Porque um plano de mobilidade com acessibilidade, entendido essa questão como fundamental, é muito diferente de um plano de circulação. Plano de circulação é, vou mudar a mão para lá, vou mudar a mão para cá, faz uma rampa numa calçada, faz uma lombada elevada, uma travessia elevada, por aí vai. Mas é muito pontual. Não, a gente quer saber no global. Ah, mas isso dá muito trabalho. Sim, mas isso é a sua responsabilidade, o Poder Executivo. Essa é a sua responsabilidade. Você tem que fazer. E a cidade tem que saber cobrar. E eu diria assim, não cobrar do ponto de vista politiqueiro, eu não me seduz muito essa coisa, não. Cobrar do ponto de vista da política pública, que é fundamental para a cidade. E aí, mais uma vez, é por isso que eu defendo a questão da cultura do planejamento. Falando em cultura do planejamento, né, acho que ouvir faz parte da cultura do planejamento, é essencial para a cultura do planejamento. A gestão pública tem o hábito de ouvir o usuário, as entidades de classe inerentes àquilo, tipo sindicatos, engenheiros, arquitetos, o usuário em primeiro lugar, a associação comercial, as indústrias, enfim, existe essa conversa? Ouve, mas não escuta, ou escuta, mas não ouve, né? Na grande maioria dos casos, é meio assim, vou fazer para dizer que fiz, para ficar bacana, para ficar bem na fita, né? Isso a gente vê numa prática generalizada na cultura política do Brasil. E também podemos observar o seguinte, aquelas entidades mais representativas com poder, porque a cidade é um grande jogo de interesses, né? E aquelas entidades com maior representatividade ou mais poder de força de negociação, normalmente elas se destacam mais. Agora sim, por exemplo, vamos fazer uma audiência pública para falar do plano de acessibilidade e mobilidade. Quando a prefeitura faz, isso historicamente já fez aqui em Taubaté, né, no passado muito recente, você faz a audiência pública apenas para constar na ata que foi feita. Porque pode ser que amanhã, depois da manhã, um promotor questione, porque não foi feita audiência, ou a própria Câmara, não, olha, fizemos tantas audiências. Mas efetivamente aquilo que foi discutido é colocado em pauta, é colocado em discussão, muito pouco. Muito pouco. Então, a gente observa que há, né, um diálogo, mas um diálogo apenas para efeito de causal. Quer dizer, promovemos o diálogo com a sociedade, e o que de fato acontece, a gente observa, é que às vezes o prefeito atende muito mais o interesse de um vereador na Câmara Municipal, um vereador pede vamos dizer, pede uma rampa numa rua, uma lombada, pede um asfalto, pede alguma coisa, e o prefeito atende o interesse daquele vereador, porque aquele vereador interessa para o prefeito numa negociação política lá na frente. Então, a Câmara Municipal tem um poder muito forte também junto ao Executivo. Mas não se utiliza de normas técnicas para reivindicar. Exato. Então, na verdade, assim, olha, eu gostaria que fizesse uma obra tal, assim. Não vai cobrar depois, né? Porque não, a prefeitura vai fazer conforme a norma, conforme deve ser feito, né? E, por exemplo,
os presidentes de associação de bairros, que num passado tinham uma força muito significativa, eu tenho observado hoje que perderam muito dessa força, né? Então, eu via os presidentes de associação de bairros como uma representatividade extremamente significativa. Hoje nem tanto. Por que nem tanto? Porque, entre outras coisas, também você tem muita coisa da internet, né? Você tem muito das redes sociais, né? E a gente observa, né? Os responsáveis por decisões, que têm suas páginas, às vezes é o prefeito, o vereador que tem sua página, ele publica e a crítica é feita diretamente a ele na página dele, né? E às vezes ele se atém muito, né? Ele consome muito tempo para responder determinadas demandas pessoais de uma crítica. O político não gosta de ser criticado, vamos falar a verdade, né? O político, de fato, não gosta de ser criticado, né? Mas ele tem que ser criticado, porque o papel da sociedade é esse, né? É a cobrança e a crítica, mas não a crítica do falar mal. Aí já é, como eu falei, é politicagem, é outra circunstância. É a crítica, realmente, pela própria crítica. Então, de fato, né, eu entendo que a Câmara Municipal tem uma representatividade significativa e a sociedade organizada nem tanto. Falta um empoderamento da população na reivindicação? Eu não diria empoderamento, eu não usaria esse termo. Eu acho que falta, na verdade, consciência cívica. Consciência cívica. Se você considerar que as pessoas não leem nem a Constituição Federal, pouca gente sabe do direito, sabe dos deveres, né? Ou dos direitos. Eu tenho direito, eu pago imposto. Sim, mas quais são os seus deveres? Eu observo isso muito. Grande parte da população não desconhece o papel do executivo, o papel do legislativo, o papel do judiciário, as instâncias de competência, o que é o papel da União, o que é o papel do Estado e o que é o papel do município. Muita gente cobra, por exemplo, um prefeito por uma coisa que é responsabilidade do governo do Estado ou do governo federal. Então, desconhecido, porque sobra para o prefeito. Então, de fato, assim, a entidade mais importante dentro da nação é o município, né? E sobra para o prefeito ter que responder por determinadas circunstâncias que em alguns momentos não é da sua responsabilidade, né? E na minha leitura é isso, falta um pouco de civismo, de conhecimento, né, dessas questões. E mais uma vez, eu sempre falando, né, a cultura do planejamento. As escolas deveriam ter, dentro do seu rol de disciplinas, né, resgatando o que era o SPB, EPB lá atrás e etc., educação cívica, né, que chamava-se por aí, mas vinculadas à geografia, à aula de história, quer dizer, abrir um parênteses para falar da cidade, para as pessoas conhecerem, né, a cidade. É importante que o jovem saiba, né, a capital federal, a capital do estado, mas é importante que ele conheça a inserção do município dele na região, a importância do município dele, qual que é a do seu município, o que ele produz, né? Enfim, qual é a receita. A grande maioria dos municípios brasileiros não tem dinheiro nem para pagar a folha de pagamento de funcionários. Então, isso é lamentável. Quer dizer, para essas ações, né, para essas obras, acessibilidade, mobilidade, você precisa de dinheiro. Porque não adianta só você fazer o plano. O dinheiro vem da onde? Né? E aí é fundamental a Câmara Municipal, né, participar dessa discussão, porque a hora que você vai negociar o orçamento municipal, o plano plurianual, essas questões devem estar contempladas. Seu prefeito, está aqui o plano da cidade, o plano de acessibilidade, mobilidade, etc. Para o próximo ano, quanto que será destacado, né, para começar essas obras? Porque hoje a resposta mais fácil existente é não ter dinheiro.
né? E em alguns momentos a resposta não ter dinheiro não é a melhor resposta. Não, não é que você não tem dinheiro, você não tem projeto. Porque se você tiver projeto e tiver plano, né, você vai ter que debruçar em cima dele para buscar o recurso. Então, assuma a responsabilidade. Não temos nem projeto. Sim, mas vai começar quando? Como uma pessoa que tem um alto nível de compreensão da cidade, até por conta da sua profissão, né? Você é um professor universitário de arquitetura e urbanismo, uma pessoa que dá aula, né, sobre a cidade como um todo para as pessoas, né? E não só da arquitetura e urbanismo, mas do viver na cidade, né? Do compreender a cidade. O que você apontaria hoje como os pontos mais críticos, né, da cidade com relação à acessibilidade e mobilidade, especialmente, né, no caso das pessoas com deficiência, né? Onde é que está o calcanhar de Aquiles, né? Ou onde estão, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, isso é no plural, né? Eu diria a região central como uma grande área de concentração de pessoas, passou por alguma transformação, mas entendo que é significativo que se reveja. Os edifícios públicos. Então, vamos começar a fazer a lição de casa pelos edifícios públicos, os prédios públicos da cidade, a Câmara, a própria Prefeitura, que não tem acessibilidade nenhuma, né, ali no Palácio do Bom Conselho, e tantos outros prédios, a própria universidade, os prédios de escolas, postos de saúde, pronto-socorro, enfim. Os edifícios públicos, poderia começar por aí e, como eu disse, desenvolvendo projetos. A Prefeitura tem um corpo de arquitetos dentro do seu quadro, né, capacitados para isso, estudaram para isso. E poderia fazer convênios também com a universidade, com as escolas de arquitetura, convênios com a própria associação de arquitetos, engenheiros, seja lá o que for. E entendido bem essa questão. E o que entendo que seja fundamental, esse é um grande desafio, né, que é você criar um padrão, um modelo de acessibilidade para o transporte público. Isso é uma grande deficiência na cidade de Taubaté, né? E não é privilégio de Taubaté, é isso de várias outras cidades, vamos deixar muito claro. Por isso que eu digo, há a necessidade de ter um grande plano, um grande projeto, senão se fica uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? E de repente o prefeito vai, fizemos isso, fizemos aquilo, como quem diz assim, as pessoas criam uma ilusão de que vai se fazer mais. Não, não. Um grande plano. E deixar muito claro também, até assim, para quem tiver alguma crítica com relação ao que eu estou falando, eu já tive vários cargos da prefeitura também, já fui secretário de planejamento, mobilidade, enfim, e vejo essa dificuldade, porque a dificuldade não está apenas na assessoria, está no mandatário, né? A grande dificuldade que eu enfrentei ao longo, né, das administrações que eu trabalhei foi uma coisa, não faltava vontade e nem capacidade para o pessoal. Você via assim que, na grande maioria dos casos, os prefeitos querem ações muito imediatas, muito imediatistas. Não pensam numa cidade. Taubaté vai ter 400 mil habitantes daqui a 30, 40 anos. Quer dizer, quando completar 400 anos, a gente vai estar batendo na casa dos 400 mil habitantes. Que cidade nós queremos, né? Eu tenho uma certa frustração, confesso, né, de não ter conseguido atingir a meta que eu gostaria à frente das administrações que eu trabalhei, para que não haja criar, o Monte Claro agora está falando porque agora não. Eu sempre fiz essa crítica, né? Eu tenho um livro publicado sobre Taubaté, sobre a história de Taubaté, que eu faço essa crítica, quer dizer, não estou falando agora, eu faço essa crítica dentro de sala de aula, né? Porque entendo que isso é importante. E é frustrante para quem já esteve lá também, né? Porque eu entendo que uma leitura correta, né, seria a criação de um instituto de planejamento para a cidade, a criação de uma política educacional, né, que tratasse o jovem, principalmente, vem lá de baixo, né, as ações
de civilidade, de cidadania, de conhecer a história da cidade. Você sai na rua, vê o nome de um personagem qualquer. Quem foi essa pessoa? As pessoas não sabem. Elas não têm mais essa relação. E o que me preocupa sobremaneira, e eu vejo nessa juventude, críticas ao governo federal, críticas ao governo estadual. E eu sempre, na medida que eu posso conversar com meus alunos, eu falo: você votou em quem para vereador? Você votou em quem para prefeito? Né? Por que você não cobra o prefeito? Quer dizer, eu sou municipalista, eu entendo que a célula mais importante é a cidade. Então, vamos começar a cobrar o prefeito, depois a gente cobra o Estado, o governador, depois o presidente da República. Entendido isso, qual é a responsabilidade de cada um? Quer dizer, qual é o papel que cabe a cada um? O que a grande maioria, né, na minha leitura, mais de 30 anos de docência na universidade, eu tenho observado isso. A cada ano que passa, menos se sabe das responsabilidades, né? Então eu vejo que é fundamental a elaboração de projetos, planos, né? E aí não é o discurso de não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, encerrou a conversa, vamos levantar, vamos embora. Não, né? O dinheiro aparece na medida que você tem projeto. Se não tiver projeto, não vai ter recurso, evidentemente. Surgiu uma curiosidade aqui, né? O jovem profissional da área, ele sai da universidade com essa noção amplamente debatida, conversada, estudada. Ele sai preparado, de repente, para encarar um trabalho de um planejamento, uma mudança de uma Taubaté como hoje? Sai. Ele tem toda essa informação, estou falando pela Universidade de Taubaté, pelo curso de arquitetura e até do engenharia civil que eu leciono. E até porque eu discuto isso em sala de aula, então eu posso dizer que sai preparado ou sai pelo menos informado, né? Isso tem no programa de formação profissional. Ocorre que você tem duas circunstâncias. Uma, digamos que vai trabalhar numa prefeitura. Quando vai trabalhar na prefeitura, cumpre-se um ritual, né, de projeto sem uma visão, eu diria, mais estratégica. Então há um limite imposto para este profissional ali dentro. Hoje você vai projetar um posto de saúde. Pum. E aí, quando ele vai projetar um posto de saúde, ele entende, ele aprende na faculdade que não é só você olhar para dentro do terreno, você tem que olhar ele inserido no bairro, até fazer uma crítica. Olha, esse não é o melhor terreno para fazer um posto de saúde. E na grande maioria dos casos vem, não quero saber, faz o projeto aí, porque é esse aí terreno que nós temos que tem que ser feito. Então, às vezes tem essa questão, né? Goela abaixo tem que fazer o projeto. A outra é diferente, quando a prefeitura, por exemplo, abre um concurso público de ideias, do qual eu defendo plenamente. A prefeitura de Taubaté está perdendo muito tempo, na minha opinião, já não de hoje, já de muito tempo, que poderia estar fazendo concursos públicos, concursos de ideias. Então você teria gente do Brasil inteiro, gente de Taubaté, ou seja, vários profissionais elaborando estudos para a cidade. Isso é fantástico, você movimenta o pensamento. Aí você coloca isso em julgamento público, a população participa disso, ou seja, efetivamente você tem a participação popular na discussão das coisas da cidade em termos de plano, planejamento. Ou a prefeitura pode contratar, por exemplo, né, um escritório, um profissional, que possa desenvolver um projeto específico, né, que possa servir de modelo, enfim. E na grande maioria dos casos, e isto é fato, os profissionais que estão dentro da prefeitura são desvalorizados. Isso é triste, mas é o que a gente tem observado ao longo de muitos anos. E não é só Taubaté, isso de forma geral. Hoje, a gente tem uma tecnologia muito mais eficiente de ponta,
que em alguns casos ajuda alguma coisa. Então, assim, tem ajudado alguma coisa, mas os profissionais que estão dentro da prefeitura, digamos assim, eles ficam num cercadinho, não por culpa deles, por imposição da própria estrutura política da administração. Muito interessante. E inserindo, né, a pessoa com deficiência em todo esse contexto, né? Como a gente já falou aqui, 400 anos de Taubaté tá ali pertinho, tá ali na esquina, né? Sim. Que cidade você sonha, né, para esses 400 anos? E de que forma mais inclusiva esse teu sonho? Olha, eu vejo uma cidade, gostaria de ver, né, uma cidade com essa consciência cidadã, especificamente das pessoas conhecerem a história da cidade, conhecerem... Até porque quando você conhece a história, você conhece seu passado, você sabe o que você quer do seu futuro, né? Eu defendo muito essa tese. E umas cidades, até por força do ofício, né, que ela tenha planos, projetos para que a gente possa... Olha, isto aqui é uma cidade legal. Porque não é apenas a cidade que eu, Monte Claro, pessoalmente quero. Eu posso ter, por exemplo, uma vaidade específica para uma determinada circunstância, para a minha cidade, né? Assim como você, quem está nos escutando aqui, né, coisas muito práticas e pessoais. Eu diria, na medida em que a cidade é inclusiva e é uma cidade para todos, então eu diria que a filosofia que eu defendo é que a cidade seja das pessoas. Eu começo por aí. Se nós tivermos uma leitura de que Taubaté tem que ser pensada, planejada, programada para o taubatiano e não para o carro do taubatiano, né? Bem entendido isso, ou seja, para as pessoas, as coisas poderão mudar do ponto de vista da filosofia. E aí eu defendo muito essa questão filosófica, né? A filosofia de vida. Se você compreender as dificuldades da cidade, que são várias, né, você consegue cobrar coisas que estão além da calçada da sua rua. Ok. E em relação a tempo, né? Em quanto tempo levaria para a gente dar um salto significativo, né, nessas mudanças que trarão diversos benefícios para a cidade? O tempo tem uma relação direta com o recurso. Quer dizer, se você tiver dinheiro, quanto mais dinheiro você tiver, menor é o tempo para executar. Basicamente isso. Eu diria, com muita propriedade, que o recurso, existe possibilidade de você ter dinheiro rodando mais rapidamente na prefeitura. Eu vou dar um exemplo. O prefeito Taubaté hoje peca muito em termos de aprovação de projeto. Tem mais de 1 bilhão, eu vou repetir para todo mundo entender. Nós temos mais de 1 bilhão de reais da iniciativa privada, que é exatamente o orçamento da cidade, de dinheiros e empreendimentos que poderão ser feitos em Taubaté, edifícios, prédios, lojas comerciais, loteamentos, etc., obras particulares, a residência, tudo, né? Que por força da burocracia da aprovação dos projetos na prefeitura, isso fica empacando, demora. Então a prefeitura tem que ser mais ágil, nós estamos no século XXI, a prefeitura ainda está no século XVIII. Essa é uma crítica severa que eu faço à prefeitura de Taubaté, sobre todos os aspectos. Em termos de tecnologia, disponibilidade de uma série de coisas, enfim, ainda, né, no século XIX, vai para não ser tão maldoso, mas bem entendido do ponto de vista figurativo. E precisamos avançar muito. Então, quanto mais você agilizar, e a construção civil já provou que é um dos componentes de aquecimento rápido da economia, porque ela gera uma cadeia produtiva significativa na cidade. E mesmo agora em tempos de pandemia, e eu sou da área, né, eu dou aula, sou arquiteto, eu trabalho com projeto, eu trabalho com obra, eu construo, enfim. E nós vimos que durante a pandemia,
houve um momento de estabilização, as pessoas compreenderem, mas houve um boom na construção. E houve uma coisa curiosa também, eu estou falando de Taubaté, uma valorização significativa de alguns pontos da cidade, porque muita gente, e eu sou testemunha, de São Paulo, por exemplo, veio procurar casa para morar em Taubaté, veio procurar terreno, porque é mais fácil morar em Taubaté, numa vida mais tranquila, por assim dizer, e se deslocar para São Paulo todo dia do que morar num determinado bairro em São Paulo e o deslocamento ser muito mais... Porque quando a gente fala em deslocamento, a gente não fala em distância hoje, a gente fala em tempo, né? E eu tenho percebido isso. Portanto, o que eu quero dizer? A prefeitura tem que agilizar esses procedimentos. E agilizar de tal forma que quanto mais rápido uma obra é aprovada, você circula o dinheiro na cidade, mais rápido a prefeitura vai receber o IPTU, ou seja, mais rápido o dinheiro entra em caixa. Então, eu diria, dos gargalos, né, da prefeitura de Taubaté é exatamente essa questão, né, porque a gente sabe, e o prefeito recebeu um relatório da iniciativa privada sobre isso, dando conta para ele que existe, né, mais de R$1 bilhão que está aí parado esperando. A prefeitura agora ficou 15, 20 dias com o sistema caído. Não pode, não pode. Isso atrapalhou o negócio de muita gente. O funcionário da prefeitura que recebe o dinheirinho todo mês ali, né, ele está cumprindo o papel dele, vamos deixar muito claro, né? Agora, o lado de cá do balcão, e como eu disse, já trabalhei do lado de lá, trabalho do lado de cá, né? O lado de cá do balcão tem que ser compreendido desta forma também. Porque o recurso, né, para a manutenção da máquina pública, que é através do imposto, só sai se tiver produtividade. Se não tiver produtividade, o dinheiro para pagar imposto vem da onde? Então, na minha leitura é isso. A execução de grandes planos, esses planos com o recurso definido. Agora, a prefeitura tem que ser uma agente, eu diria também ela tem que agilizar esses processos. Existem outros mecanismos. Eu não consigo, por exemplo, o prefeito que eu disse, não tem dinheiro, eu vou falar, peraí, senta aqui que eu vou dizer para você de onde você vai conseguir. Eu diria, está mal assessorado, né? Ou, de certa forma, não está querendo quebrar um pouco mais a cabeça. Porque tem dinheiro no governo federal, o que falta é projeto. Você tem dinheiro no BNDES, você tem dinheiro no Ministério das Cidades, você tem recursos extras que você pode alocar. Então, não é por falta de dinheiro, digamos assim. Às vezes é por falta de projeto e de boa vontade.